Nos primórdios do ministério de Cristo, ele viajou de Jerusalém à cidade de sua infância, Nazaré, na Galileia. Passando por Samaria, já cansado da jornada, parou para descansar na antiga fonte de Jacó. Enquanto Jesus esperava seus discípulos, que foram comprar comida numa cidade próxima, uma mulher de Samaria aproximou-se da fonte. Vocês conhecem a história? Quando Jesus pediu-lhe de beber, ela ficou surpresa que um judeu lhe fizesse tal pedido. Durante séculos, os judeus e os samaritanos consideravam-se inimigos. Contudo, Cristo disse-lhe que se ela soubesse quem era aquele que lhe falava, ela lhe pediria água, água viva, a água que saciaria a sua sede para sempre. Naturalmente, ela não entendeu, e ele então explicou: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A mulher samaritana gostou da ideia de nunca mais ter que beber água novamente, pois certamente ela não teria mais a tarefa diária de carregar os pesados vasos de água da fonte até sua casa. Porém, quando Cristo lhe testificou que ele era o Messias e quando o Espírito lhe confirmou que isso era verdade, ela compreendeu que Jesus estava falando de verdades maiores. Deixando a fonte de água, ela correu para buscar outros que viessem e ouvissem aquilo. Duvido, no entanto, pelo menos àquela altura, que ela compreendesse plenamente, ou que nós compreendemos plenamente, o que significa ter uma fonte de água viva dentro de si. A água viva cura. Ela acalenta e dá sustento. Traz paz e alegria. Certa mulher que conheço estava muito irritada com alguém que a tinha ofendido e também a sua família. Embora ensinasse a seus filhos a não terem ressentimento ou mágoa, ela mesma tratava e travava uma luta contra esses sentimentos. Depois de semanas buscando a ajuda do Pai Celestial, ela sentiu uma mudança e disse: um dia, em meio a uma de minhas constantes orações, veio a cura. Senti uma sensação física espalhar-se por todo o meu corpo. Depois, senti segurança e paz. Eu sabia que, não obstante o que acontecera, minha família e eu ficaríamos bem. Não sentia mais rancor e nem desejo de vingança. A água viva é o Evangelho de Jesus Cristo e seu mensageiro é o Espírito Santo. Minha amiga sabia o que era certo. Ela ensinou corretamente a sua família. Contudo, somente quando tornou-se humilde o bastante para beber da água, para sentir o Espírito Santo, ela pôde ser curada. Ao encontrar-me com muitas mulheres e seus líderes do sacerdócio, nesse ano que passou, ouvi muitos relatos do poder de cura de Cristo. Há tanta dor na mortalidade, tantos motivos que nos fazem sofrer. Conheço pessoas que mandaram seus entes queridos para enfrentarem situações perigosas e que oram diariamente por sua segurança na batalha. Converso com pais que temem por seus filhos, cientes das tentações que eles enfrentam. Tenho caros amigos que estão sofrendo com os efeitos devastadores da quimioterapia. Conheço pais solteiros, abandonados pelos cônjuges que estão criando os filhos sozinhos. Lidei pessoalmente com os efeitos debilitantes da depressão. Porém, aprendi com minha própria experiência e aprendo com aqueles com quem convivo que nunca estão sozinhos para resolver nossos problemas. Nunca somos abandonados. Uma fonte de bondade, de força e confiança está dentro de nós. E quando ouvimos e confiamos, somos elevados, somos curados. Não apenas sobrevivemos, mas amamos a vida, rimos, sentimos alegria, seguimos adiante com fé. A água viva também alimenta. Testifico-lhes que Cristo cumpre sua promessa de ir a todos os que estão cansados. Ele nos alivia a carga. Ele nos sustém quando estamos cansados. O manancial é uma fonte que flui, oferecendo alívio contínuo, se dela bebermos. O orgulho pode destruir seus efeitos, assim como a simples falta de atenção.
Contudo, aqueles que dela bebem constantemente não apenas tornam-se sãos, mas tornam-se uma fonte para outros, como um espírito que acalenta e alimenta o outro. No ano passado, uma querida amiga da família morreu. Lucille tinha 89 anos e era viúva há 20 anos. Ela não era rica, não era famosa, e sua morte não foi divulgada no mundo inteiro. Porém, sua família sabia, seus vizinhos sabiam, e os membros de sua ala sabiam. Para todos os que haviam experimentado seu amor, sua morte deixou um vazio neste mundo. Durante seus anos como viúva, Lucille tinha enfrentado sérias dificuldades, incluindo a morte de um neto amado e enfermidades devidas ao avanço da idade. Entretanto, Lucille continuou a acalentar todos os que conhecia por meio de seu espírito, suas colchas de retalho e chales, seu amor e sua boa vontade. Ela adorava trabalhar no templo. Certo dia de primavera, em 1981, ela escreveu em seu diário: "Esta manhã, às 3:30 da manhã, enquanto caminhava em direção ao templo, olhei a bandeira tremular suavemente ao vento, olhei para o lindo céu e pensei quão feliz eu era de estar ali. Senti-me triste pelas pessoas que estavam dormindo e perdendo o despertar de um belo dia." Não é comum achar que as pessoas do mundo inteiro despertem às 3:30 da manhã e ficamos muito satisfeitos de estarmos na cama a essa hora e de permitirmos que Lucille sinta pena de nós. Mas que atitude magnífica! Somente um fluxo de bondade brotando do interior poderia explicar isso. Será que ela possuía essa pureza de espírito aos 15, 25 anos ou 55 anos? Não sei. Na maioria dos casos, uma pessoa leva uma vida inteira tendo que ouvir o Espírito Santo antes de conhecer tão bem a voz de Deus e antes de confiar na fonte de água viva o suficiente para prová-la durante o dia todo, especialmente um dia que começa às 3:30 da manhã. Contudo, creio que a água viva susteve Lucille durante aqueles longos anos que ela nutriu todos os que a conhecia. A água viva pode trazer paz e alegria, mesmo quando a fonte diante de nós parece ter secado. Recentemente, contaram-me sobre uma mulher cujo filho, que sofria de um distúrbio emocional, morreu inesperadamente. A família ficou desolada. A mãe não conseguia imaginar que seria feliz novamente, porém ela foi abençoada por meio do serviço de uma jovem, uma de suas ex-lauréis, que agora pertencia à Sociedade de Socorro e era sua professora visitante. Esta moça disse: "Você me ajudou, agora eu vou ajudar a você e enfrentaremos essa situação juntas." Paz e mesmo alegria começaram a retornar à vida daquela mulher. Talvez leve a vida inteira, ou até mais, para que refinemos nosso espírito completamente. Mas a água viva está à disposição de todos, incluindo os jovens. Fico inspirado ao ver as jovens da igreja que, depois de receberem um treinamento espiritual desde a infância, entram na sociedade de socorro e trazem imediatamente uma força adicional para as mulheres mais experientes. Sinto-me feliz quando vejo essas moças descobrirem o quanto podem aprender com as mulheres mais velhas do que elas. A paz nos advém do Senhor, mas podemos ajudar-nos umas às outras a sentir essa paz ao compartilharmos nossas cargas e nossa felicidade. A promessa de Cristo é simples e sublime. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos e irmãs, a tormenta está se alastrando à nossa volta. As economias estão em turbulência. As famílias estão se desfazendo. Estamos vivendo, como disse o presidente Hinckley, em tempos perigosos. Contanto, a água viva ainda oferece a paz e alegria. Quando vivemos retamente, quando fazemos tudo o que está ao nosso alcance, um dos dons que adquirimos é a confiança. O Senhor diz-nos: "Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus." Em meio a todo esse caos, precisamos fazer uma pausa. Precisamos ouvir o Espírito que diz: "Tudo está bem." Assim como tiveram que fazer os santos de antigamente. Há motivos para nos preocuparmos, mas há uma razão ainda maior para sentirmos paz.
A mulher de Samaria olhou para o rosto de Cristo, ouviu a sua voz e o reconheceu numa época em que muitos outros rejeitavam tudo o que ele ensinou. Nós também o conhecemos, ou podemos conhecê-lo, se permitirmos que seu poder de cura, sua força acalentadora, sua paz e alegria fluam sobre nós como uma fonte de água que salte para a vida eterna. Que possamos assim fazê-lo é minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.